Leandro Santana trazendo informações às primeiras do Clube Atlético Paranaense aqui no Placar Transamérica. Pode rodar aí, Leandro Santana, e as primeiras do Clube Atlético Paranaense, o Furacão. Vem ele! Olá, um abraço para você que está ligado no Placar Transamérica. O Atlético confirma nas próximas horas a contratação do jogador Felipe Aguilar. Deve contratar, deve acertar os últimos detalhes, está negociando com a equipe do Santos, mas os valores já vazaram. 10 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do defensor de 27 anos, que foi revelado no Atlético Nacional, passou pelo Atlético Patriota da Colômbia e estava no Santos Futebol Clube desde a temporada passada, quando era titular durante a gestão técnica de Jorge Sampaoli. Porém, agora em 2020, com o Gesualdo Ferreira no comando, o colombiano ficou de um segundo plano e sequer atuou nesse início de temporada. O Atlético, que busca soluções para o seu setor defensivo, como busca também para as outras posições, agora tenta fechar essa negociação e o jogador fica em stand-by, juntamente com o restante do elenco, que não tem prazo para retornar, mas com a negociação definida. E ele se torna o jogador mais caro, a contratação mais cara da história do Atlético, com 10 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. O mesmo valor foi investido no Abner Vinícius, que veio da Ponte Preta, mas o Atlético comprou o jogador integralmente. Foram os mesmos 10 milhões pela totalidade dos direitos econômicos do jovem lateral esquerdo. Então o Aguilar está muito próximo de ser anunciado e confirmado pelo Atlético, e chega como mais um reforço para a temporada 2020. Beleza. O Leandro Santana trazendo informações do Aguilar. Eu estava com o telefone aqui, pegando as mensagens do nosso Facebook também, do WhatsApp. Boa contratação, Marcos Pureu. Vou até perguntar antes de rodar o VT do Aguilar. Eu tenho as minhas ressalvas, cara, sendo sincero. Eu acho assim, 10 milhões, 27 anos, tudo muito estranho. E 50%, né? Não é inteiro, não é nem porque você pega o Abner Vinícius e pagou a mesma coisa, só que você tem 100%, você pode vender, revender. Ou seja, o Flamengo pagou um pouco mais pelo Gustavo Henrique. E aí? Só que tem revenda, né? 24 anos, né? 24, 25. A gente está falando de 6 anos. É bastante diferença. E assim, se é um zagueiro que já está consolidado, né? Estava bem aí voando, ou seja, um Jeromel. Um Jeromel com 27 anos estava voando. Com certeza, então, já era uma realidade. Já era uma realidade. Vou citar aqui a negociação do Léo Pereira. Outra situação, um jogador com menos idade. É 9,5, com 24 anos. É a idade do meu filho, jogou com meu filho 3 anos. Então, vai longe isso aí. Você pagou 6 milhões de euros, daqui a pouco você joga para cima e tal, fica 3 anos no Flamengo, pega uma janela europeia, e se de repente for bem esse ano inteiro... Faz um negocinho. Faz um negócio. Agora, estranho, para não dizer outra palavra, estranho. Vamos trazer aí o novo contratado, o novo reforço do Clube Atlético Paranaense, o gringo Aguilar. Roda Aguilar aqui no placar. Esse é o vídeo do Clube Atlético Paranaense comunicando aí a contratação do Felipe Aguilar. Mas não precisa só de defesa, né? Tem várias posições que o Atlético precisa. Até porque as peças que funcionaram muito bem, independente se você pegar, estou falando de 18, né? Até um período de 19, você tinha Bruno Guimarães meio voando, o Lúcio ainda estava bem. Aquela triangulação que existia em diagonal, principalmente cortando para o meio do Renan Lodge, Bruno Guimarães e Lúcio, funcionou muito bem em 18. Onde o Atlético estava no ápice, né, voando, começando a pegar a montanha-russa no 18º andar, lá em cima, atropelando, jogando bem, com responsabilidade. Não tinha, quando ganhou a Copa do Brasil, mesmo classificado para a Libertadores, estava tranquilo. Isso hoje vai ser um problema. Para readquirir esse padrão, não vai conseguir, né? Vamos falar a verdade? Não vai conseguir, porque são peças diferentes, a qualidade é outra. É que o torcedor, né, ele quando fica um pouco, ele é muito emocional. E fala, o cara de repente torce, eu não torço para ninguém, não torço para o Coxa, não torço para o Atlético, eu estou aqui para falar, né?
de uma maneira completamente imparcial. E digo o seguinte, o Atlético vai ter que, de uma vez por todas, nessa parada, entrar nos eixos quanto à estratégia, quanto a um plano de jogo, uma tática, uma definição do seu elenco. E aí, fulano, o Nicão realmente vai, não vai? Quando se especula, fulano vem, não vem? Então isso tem que estar resolvido de uma maneira, de uma vez por todas, porque vai ter problema. Para mim, esse time que está jogando hoje é um time que ainda não tem uma forma. Um dia joga, parece com a cor azul, outro dia joga com a cor vermelha, outro dia joga com a cor cinza. Não tem uma uniformidade de jogo. E a culpa não é do Dorival, não. Que ele chegou lá perdendo peça. Não tem, né? Perdeu mais de um time, então fica complicado para o treinador, para o técnico Dorival Júnior. Leandro Santana de volta de retorno, atualizando as informações do Furacão. Pode rodar. Mas do Atlético, que está próximo de confirmar Felipe Aguilar, zagueiro de 27 anos, que chega do Santos Futebol Clube, 10 milhões de reais o Atlético despendeu por 50% dos direitos econômicos do defensor de 27 anos, que chega para reforçar o elenco. É possível que o Robson Bambu seja mais um jogador a deixar o atual grupo, ele que tem sondagens do futebol francês, primeiramente o Lille, agora Montpellier e também o Nice, são clubes que demonstraram, ou pelo menos que surgiu boatos e sondagens do jovem jogador que vem sendo titular no time principal. Robson Bambu, que foi contratado, estava deixando o Santos Futebol Clube, o Atlético acabou contratando ele, ele foi titular e destaque na reta final, principalmente na Copa do Brasil, no título que o Atlético conquistou diante do Internacional de Porto Alegre. Naquele momento o Atlético tinha uma dificuldade no setor defensivo, Paulo André na reta final de carreira, lesionado, Lucas Halter suspenso, o Robson Bambu acabou sendo titular nesta reta final com o Léo Pereira formando dupla. Agora, em 2020, ele vinha formando dupla com o Thiago Heleno, jogador que ficou durante 6 meses da temporada passada afastado por conta do doping, mas hoje, reconquistando a melhor condição física, vem sendo titular ao lado do Robson Bambu. E caso o Bambu realmente seja negociado, o Aguilar surge como titular nessa zaga. O Atlético que ainda conta com o Lucas Halter, que foi aproveitado, mas oscila bons e maus momentos, deixou uma impressão não muito positiva na final da Supercopa diante do Flamengo, e agora o Bambu vem sendo titular. O Atlético, então, próximo de anunciar o colombiano, zagueiro de 27 anos, Felipe Aguilar, mais um reforço para a temporada do Furacão. Beleza, Leandro, já estava falando aqui do Robson Bambu, né? Gosto dele, é um menino que foi bem, inclusive na Copa do Brasil, foi colocado ali como teste. Na verdade, ele foi colocado já quando o menino machucou no primeiro jogo, no segundo jogo contra o Flamengo no Maracanã. Né? Tudo bem que acredito ainda que o Flamengo tinha 3 semanas de treinamento, na verdade nem 3, já tinham 12 dias de treinamento com o Mister, com o Jorge Jesus, e naquele jogo especificamente 2 peças se machucaram, Bruno Henrique e o Arrascaeta. O Arrascaeta se machucou com 9 minutos. Pesou. Nada demais, estou desvalorizando a vitória. Não. Mudou muita coisa. Eu acredito que o Atlético, para deixar claro isso que as pessoas às vezes me questionam, o Atlético, quando pegou o Grêmio 1 mês e meio depois, se esse jogo tivesse sido invertido, ou seja, pegasse o Grêmio até antes, quando o Atlético pegou o Flamengo, a coisa ia se complicar. De qualquer maneira, o Bambu para mim lembra muito um outro jogador que fez um grande sucesso no Rio, no Vasco, e também aqui que jogou muito bem, que foi, se eu não me engano, a vez que o Coxa teve numa Libertadores, que é o Odivan. Zagueiro, não complica, firme, joga sério e é um jogador produtivo. E aí fica uma pergunta, né? De novo, encher o saco aí do que a gente está falando a respeito do Atlético e dessa contratação. Desde quando a Colômbia tem zagueiro forte? Deixa. Pula, como diria aquele homem. Por que não trouxe um argentino e um uruguaio? Daí não sei. Joga, né? Mais caro. Não sei, né?